Bem-vindo ao canal INSS em Pauta. Olá, neste vídeo eu quero trazer para vocês uma situação que ocorreu na última quinta-feira, onde o Supremo Tribunal Federal, julgando duas ações diretas de inconstitucionalidade, as ADIs 2110 e 2111, incluíram lá de uma forma bem complicada, porque não foi esse assunto que foi abordado, mas acabaram incluindo lá. Eles deram uma manobra, vamos dizer assim, e colocaram lá um julgamento que afetou drasticamente a revisão da vida toda. E uma pergunta aí que não quer calar, não é verdade? Os aposentados e pensionistas que já têm processos em andamento, né, que estão esperando aí, porque todos os processos a nível nacional foram suspensos por ordem do Supremo Tribunal Federal, né, estão esperando essa decisão, né? E agora, como que vai ficar a revisão da vida toda? Bom, como eu acabei de dizer, essa decisão que teve e que afetou indiretamente a revisão da vida toda foi julgado dentro de outras duas ações. Não foi julgado propriamente dentro da revisão da vida toda, porque a revisão da vida toda estava aguardando ainda o julgamento dos embargos de declaração do INSS. E esse embargo de declaração não foi julgado. Então, o que acontece, né? Eles fizeram uma situação que criaram uma tese nova e que prejudicou a revisão da vida toda, que inclusive o próprio Supremo Tribunal Federal, né, julgou em fevereiro de 2022 favorável para a revisão da vida toda. Em dezembro de 2022 confirmaram a decisão favorável da revisão da vida toda. Ou seja, por duas vezes o Supremo Tribunal Federal analisou a revisão da vida toda e falou que, de fato, os aposentados e pensionistas teriam direito à revisão. Mas nessa última quinta-feira, né, como eu disse, foi uma manobra que eles fizeram lá, eles fixaram uma seguinte tese que eu quero ler aqui para vocês, que diz o seguinte, ó. A tese do julgamento ficou assim, ó. A declaração de constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9.876 de 99 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação textual, né? Ou seja, sem abrir margem para outra situação, que não permite exceção. Então, observar o texto que está na legislação. O segurado do INSS que se enquadre, né, no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos 1º e 2º da Lei 8.213 de 91, independente de que ele seja mais favorável. Então, eles estão falando que é norma congente. O que é norma congente? É aquela lei que tem caráter imperativo, de cumprimento obrigatório e restringe a autonomia da vontade. Ou seja, aí nós teríamos aí uma regra definitiva e uma regra de transição. A regra de transição é o artigo 3º da Lei 9.876 de 99. E o que é a regra de transição? A regra de transição é aonde é incluído no período básico de cálculo para fazer assim a soma do salário da aposentadoria ou das pensões, é incluído somente os salários de contribuições a partir de julho de 94 para frente, ou seja, a partir do plano real. E a regra definitiva, que é o artigo 29 da Lei 8.213, ela fala o quê? Que o segurado que ele está inscrito, que ele estava inscrito na Previdência Social antes de 1999, ele poderia optar por incluir todas as contribuições anteriores a julho de 94, ou seja, anteriores ao plano real. Olha, vamos pensar aqui.
Então, eles decidiram que é uma norma congente de direito, né? É uma norma de imperativa, tem que ser aplicada obrigatoriamente, né? E de forma textual, não abrindo margens para interpretações. Mas eu quero ler aqui com vocês o artigo 3º da lei, que eles falaram que tem que ser aplicada de forma textual. Então vamos lá. Ele fala assim, ó, para o segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior da data da publicação desta lei, que é a lei de 1999, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do regime geral da Previdência Social. No cálculo do salário do benefício, será considerada a média aritmética simples dos maiores salários de contribuições, correspondentes a, no mínimo, 80% de todo o período contributivo decorrido desde a competência de julho de 94, observado o disposto nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 29 da Lei 8.213 de 91, com redação dada por esta lei. Veja, o próprio artigo 3º, né, que eles falaram que tem que ser aplicado de forma congente, contextual, imperativa, sem escolha da vontade do segurado, se ele vai querer o cálculo melhor e mais vantajoso para o seu benefício, o próprio texto fala que é para observar o disposto nos incisos 1º e 2º da Lei 8.213, né, de 91, que inclusive esses incisos foram inseridos pela própria Lei 9.876 de 99. Olha só, estamos diante de um imbróglio jurídico, ou seja, uma confusão da norma na mesma norma. Né? Que interpretação mais confusa, não é verdade? Ora, se a revisão da vida toda já foi julgada favorável 2 vezes pelo STF, por que que agora, numa outra situação, eles voltaram a falar de um ponto crucial que prejudica a revisão da vida toda e uma questão totalmente diferente? Pois bem, como isso vai ficar? É uma situação delicada. Nós já sabemos que, infelizmente, né, a revisão da vida toda, né, foi totalmente anulada, vamos colocar assim, né, assassinada, né, por nossa corte, pelo STF. E, infelizmente, não se sabe o que vai acontecer. O que eu posso dizer para vocês que o embargo de declaração que estava para ser julgado também nessa última quinta-feira, ele será julgado no dia 3 de abril de 2024, né? Porém, não vejo que vai haver aí alguma alteração. Até porque os ministros, eles foram, né, houve aí uma alteração aí dos ministros. No primeiro julgamento, até 2022, eram uns ministros, alguns saíram, outros foram indicados aí pelo governo federal, e inclusive os que foram indicados pelo governo federal também são os que se posicionaram contra a tese da revisão da vida toda. Então, eu não vejo aí, né, mais alguma mudança. Infelizmente, é uma situação até assustadora, né? Como que chegou lá no Supremo, como que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, através do tema 999, que foi totalmente favorável à revisão da vida toda, o Supremo Tribunal Federal, em fevereiro de 2022 e dezembro de 2022, julgaram, sim, favorável para a revisão da vida toda. Estava aí todo mundo comemorando uma decisão boa. É lógico que a decisão do Supremo Tribunal Federal não era uma decisão ainda definitiva, porque ainda está aguardando o julgamento dos embargos de declaração. Mas se ele se posicionou por 2 vezes favorável, né, o que nós estávamos esperando agora com o julgamento dos embargos de declaração? Era o quê? A modulação dos efeitos da decisão que foi favorável. Falar quais são os aposentados, né, que teriam ali prioridade a receber os atrasados, né, ia fazer um cronograma para pagar as pessoas. Como que ia acontecer isso, né? Só que de uma forma fatídica, né? E uma forma até incongruente, até difícil de se entender, eles indiretamente já
mataram a tese da revisão da vida toda. Então, nós vamos aguardar aí. Houve também no dia 22 de março, no dia seguinte ao julgamento, no dia 22 de março houve aí uma interposição de um embargo de divergentes, né? O que é o embargo divergente? É justamente onde está se questionando, né, que a própria corte, né, ela se alinhe, né, nas suas decisões. Em dezembro de 2022 ela fala uma coisa, agora em 2024, né, no julgamento de uma outra situação, voltou a falar sobre a questão da revisão da vida toda. Então, eles estão pedindo ali no embargo divergente o quê? Para que o STF se alinhe na sua decisão, no seu posicionamento, porque realmente está uma confusão, uma situação até difícil de se explicar e difícil de se compreender, né? Então, esse embargo de divergência, né, está questionando isso, né? Está questionando a uniformidade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Porque, veja só, é uma insegurança jurídica, na verdade, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, né? Então, uma hora pode, outra hora não pode. Então, o que acontece, né? Se a revisão da vida toda ela é legítima, existe legislação para que ela ocorra de fato, não é algo inventado, né? Agora eles estão falando que o segurado não pode optar pelo cálculo do melhor benefício, então eles estão matando justamente o que está escrito na própria legislação. Então, fica uma situação muito difícil de se entender. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião da Constituição Federal. Então, o próprio STF, ele precisa observar, sim, né, a questão da Constituição Federal, né, e respeitar, né, que a lei não pode prejudicar o direito adquirido. A lei não pode prejudicar o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Está lá no artigo 5º da Constituição Federal. E uma vez que o próprio STF está falando que o artigo 3º é uma norma cogente, né, ele está sufocando, ele está literalmente matando o direito adquirido desses segurados que teriam aí o direito à revisão da vida toda. Então vamos aguardar agora o julgamento no dia 3 de abril de 2024. Vamos ver como que vai ficar todo esse cenário, toda essa situação, um tanto quanto complicada, mas eu quero deixar bem claro aqui para vocês que, de fato, eu não aguardo mais nada em relação, não tenho mais nenhuma expectativa em relação à revisão da vida toda. Mas nós temos que aguardar o processo terminar, né, até a última palavra final, até que o processo transite em julgado, ou seja, que não caiba mais nenhum tipo de recurso e aquela decisão ela vai se tornar definitiva, né? Então vamos aguardar o último julgamento e vamos ver o que vai acontecer, mas eu acredito que as expectativas não são muito boas. Então, qualquer novidade que tiver para vocês aqui, do próximo julgamento, do dia 3 de abril, eu trago aqui atualizando a todos vocês. Se esse conteúdo foi útil para você, compartilhe ele também, se inscreva no canal, né? Deixe o seu joinha lá, seu comentário. Eu agradeço a participação de todos vocês. Obrigada e até o próximo vídeo. Até mais!